A paz de Cristo para você mais uma vez. Quero declarar para você que eu estou me sentindo cada vez mais animado, porque cada vez que eu vou estudando, eu vou descobrindo o que Deus tem para revelar a nós, eu me sinto cada vez mais abençoado. Eu quero que você também se sinta dessa mesma forma abençoado por Deus, por estar dedicando o mínimo do seu tempo, ainda que você não consiga devido ao cansaço, às suas ocupações, mas que você dedique um minuto que seja para se dedicar ao ensinamento do que você vai ministrar no domingo. Eu creio que tudo isso vai se transformar em bênção de Deus. Olha só, a nossa lição número 9, que nós já vamos estar bem na porta aí, para que domingo possa você estar diante da sua classe ministrando a palavra de Deus. Estamos estudando a lição de número 9, o mistério e a extensão do amor de Deus. Olha só a viagem que nós temos feito no decorrer dos nossos estudos. Passamos por Gálatas e agora estamos em Efésios. Aprendemos aí muita coisa maravilhosa a respeito da forma como a graça nos alcançou, o esforço que o apóstolo Paulo fez para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça. E aí nós fizemos também aí uma viagem um pouco no Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e chegando na nossa atualidade, onde nós podemos aprender a respeito dos mistérios revelados, né? Aquilo que era ocultado no passado, que somente os profetas tinham acesso a esse conhecimento, ele passou a ser revelado aos apóstolos, aos santos. No Novo Testamento você vai ver que Paulo teve o apóstolo Pedro, ele teve aquela grande visão daqueles répteis que desceram em um lençol e o Senhor disse para ele matar e comer, e ele disse que não ia comer porque ele jamais comeria coisa imunda. Ou seja, Jesus estava revelando para ele que a graça também chegaria àquelas pessoas que eles consideravam imundos, que eram os gentios, porque não quiseram se circuncidar. Eles abraçaram a fé e receberam os mesmos direitos que os judeus também tiveram. Então, viajamos aí por esse tempo e agora nós chegamos para falar da extensão do amor de Deus. Eu fazia aqui uma colocação para você. O que é uma extensão? Imagine que você está em um certo local na sua sala e a tomada está mais ou menos a 3 metros de distância e você não consegue ter acesso a ela. O que a gente compra? Uma extensão que vai chegar até lá onde está a tomada e vai poder trazer mais para perto de nós aquilo que nós precisamos. Amém? Só que uma ilustração para a gente entender do que é que nós vamos falar. Então, dentro desse ponto número 3, nós temos 3 subpontos, que é a oração, a dimensão do amor de Deus e o tamanho do poder. Olha só, que maravilha. Então vamos lá aprender um pouquinho mais aqui. Olha, quando nós falamos no ponto número 1 da nossa revista a respeito da oração, todos nós já sabemos que sem oração nós não conseguimos nada. Por quê, pastor? Porque a oração é o meio de acesso que nós temos a Deus. É o meio que nós temos para conversar, para falar com Deus. Então veja bem que o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja, para os crentes de Éfeso, e ele diz que por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha, se ele se coloca de joelho, obviamente que ele está em uma posição de humilhação. Ele está se humilhando ao Pai, a Jesus, para assim então interceder, orar. É quando ele coloca aqui o termo por esta causa, ou seja, por esse propósito da evangelização, da salvação dos gentios, é que eu me coloco de joelhos diante do Pai. E aí eu começo então a entender
que existe uma importância da oração na nossa vida. Olha, veja bem que nós temos uma responsabilidade de estar diante da igreja, como também diante de uma classe, ou até mesmo diante de uma pessoa, para evangelizar, para ensinar, para ministrar sobre ela, para revelar os mistérios de Deus que ela não conhece. Nós não podemos fazer isso sem a oração. Então, sempre nós precisamos ter a oração. Por quê? Porque é importante lembrar que Paulo, por exemplo, ele estava orando em prisão, ele estava preso. E por isso, então, ele orava, apresentando as necessidades dos irmãos, de que eles poderiam se despertar como igreja para cumprir a sua missão. Então, olha só, eu coloco aqui alguns pontos nas minhas observações que podem servir para você também. Primeiro, a oração como arma poderosa da igreja. Olha, não somente no passado, no Antigo Testamento, como no Novo também, e na nossa realidade nós crescemos na igreja orando. Sempre começamos os nossos cultos, as nossas reuniões com oração. Nessa oração nós podemos incluir gratidão, petição, as nossas súplicas, apresentar as nossas causas. Então, por essa razão, a oração ela é uma arma poderosa. É através dela que nós vamos apresentar a nossa causa. Neste caso aqui, Paulo apresentava em oração a causa da evangelização dos gentios e da união entre judeus e gentios por meio do evangelho, pela pregação da palavra. Então, quanto mais a igreja orar, mais forte ela será. Daí nós não vamos aqui nos prender a citar exemplos, que você já conhece muitos exemplos aí, principalmente que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando incansavelmente, e aí o anjo desceu e libertou Pedro da prisão. Então, Paulo também precisava orar em favor dos irmãos. Segundo lugar, existem muitas ferramentas disponíveis para a igreja exercer a sua atividade. Um exemplo aqui são os dons espirituais. O que são dons espirituais? São habilidades que o Espírito Santo dá a todo aquele que pede e todo aquele que busca, e também para aquele que for útil. Não haverá necessidade nenhuma de nós termos dons espirituais se nós não formos saber usar esses dons espirituais. Talvez por essa razão seja a causa de que alguns crentes não têm um dom espiritual na sua vida para exercer alguma atividade, porque talvez ele não busca, talvez ele não quer, e talvez não haverá necessidade porque ele não vai saber usar esse dom. Então é importante nós orarmos também para que o Espírito Santo venha nos revelar a melhor forma de usarmos essas ferramentas aí. Uma delas que a igreja pode utilizar para cumprir a sua missão é o conhecimento, onde ele vai pregar. Então, para isso nós precisamos orar, para buscar o dom do conhecimento, para entendermos o que está registrado na Bíblia e depois a gente poder ministrar, e é o que nós estamos fazendo aqui, buscando o conhecimento. Isso aqui é dom de Deus. Amém? Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que a oração, ela é o energético da igreja. É a oração que vai fazer a igreja cada vez mais forte. E isso eu posso dizer que serve para mim como um cristão individual, como também quando estivermos coletivamente, quando nós estivermos juntos em uma congregação, qualquer movimento que nós formos fazer, nós temos que orar, porque a oração vai dar energia, ela vai fazer cada vez mais a gente ficar animado para fazer a obra de Deus, para ir à igreja, assistir um culto, para cumprirmos as nossas obrigações diante de Deus. Então, olha só, Jesus, quando ele estava se organizando para subir ao céu, ele deixou uma determinação para os discípulos, dizendo a eles que ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder.
E olha só, a promessa lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Olha só, vocês vão sair pelas ruas, pelos vilarejos, pelas casas, e vocês vão, o quê? Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e toda Samaria e até aos confins da terra. Mas isso só poderia acontecer mediante a oração. Então eles ficaram orando, aguardando o cumprimento da promessa. Então veja o quanto é importante nós valorizarmos a oração, tá? Então a oração é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo e buscando cada vez mais o desejo de falar com Deus. Então eu coloco aqui mais uma observação de que esse poder, essa autoridade, tá? Esse poder que Jesus está falando aqui não é poder de varinha mágica, não é poder de adivinhar as coisas. Esse poder é a autoridade, é ousadia. Você orando, recebendo poder, você vai perder o medo, você vai perder o nervosismo, você vai perder tudo aquilo que tenta atrapalhar o seu cumprimento da sua missão. Então, por isso, não podemos deixar de orar. Então, ore sobre essa responsabilidade que você tem de todos os domingos estar diante da sua classe, ministrando a palavra de Deus. Ore para que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente e iluminar a mente do aluno também, para que possa haver uma conexão aí de aprendizado da palavra de Deus. Então, olha só, quanto mais nós orarmos, mais resultado nós teremos, tá? Então, quanto mais oração, mais resultado. Quanto menos oração, menos resultado nós vamos ter. É por isso que às vezes não obtemos sucesso em muita coisa que a gente quer, porque a gente realmente às vezes se preocupa muito com o aqui e agora e esquecemos de confiar e buscar a Deus através da oração. Então olha só essa observação que eu coloco aqui. Como igreja, precisamos estar em comunhão com Deus através da oração. É através da oração que nós falamos com Deus. É através da oração que nós vamos pedir a Deus. E é através da oração que Ele vai nos responder, porque a oração, ela é a chave que abre a porta. Amém? Então esse aí é o ponto número 1 do tópico do ponto 3, que nós falamos da oração. Então veja que maravilha, como é que a igreja de Éfeso agora, ela está flutuando nos ensinamentos de Paulo, né? Ela já venceu a crise e agora ela está flutuando nos ensinamentos doutrinários de Paulo. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. No segundo subponto desse ponto 3 que nós estamos estudando, nós vamos falar sobre o tamanho do poder, tá? Que é esse ponto aí que nós estamos falando, que é, na verdade, a dimensão do amor, né? Vamos voltar um pouco aqui. Dimensão do amor de Deus. Vai acompanhando aí na sua revista, tá bom? O apóstolo Paulo agora ele está falando sobre o tamanho do amor, que muitas das vezes nós não entendemos, né? Como é que o amor de Deus vai alcançar uma pessoa que está distante de nós, por exemplo, né? Um artista, um viciado, um morador de rua, alguém que está em um asilo, em um centro de recuperação, em um hospital, em uma empresa, em um país distante, como é que o amor de Deus pode chegar lá? Então olha só essa ilustração, novamente o apóstolo Paulo, ele faz aqui comparações, tá? Que é muito importante nós entendermos isso. O cumprimento da missão da igreja depende da seguinte compreensão, nós precisamos compreender isso, que nós só vamos conseguir cumprir a nossa missão depois que nós compreendermos esses 4 pilares, tá? Primeiro deles é a largura. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no versículo. A fim de poderdes compreender com todos os santos, todos os crentes, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então nós vamos lá. O que é a largura do amor de Cristo? É que o amor de Cristo, ele abrange a totalidade da humanidade. Isso sem acepção de pessoas, tá? Sem acepção de pessoas. O amor de Deus,
ele alcança o mais longínquo pecador. Não importa a distância que ele está, o amor de Deus vai alcançar ele lá. Segundo, o cumprimento. Isso nos aponta a entender que esse cumprimento refere-se à durabilidade por toda a eternidade, ou as gerações, ou as eras. Então olha só, esse amor de Deus, ele já vem desde a criação do mundo. E veio alcançando, ele veio se estendendo, né? E foi passando por eras, por gerações, por reinos, profetas, e entrou pelo Novo Testamento. Jesus nasceu e foi evangelizado muitas pessoas, e muitas pessoas foram aceitando Jesus como Salvador, muitas pessoas foram ouvindo falar do amor de Deus, e até que chegou a nós. Olha só, quantos milhões de anos se passaram desde a fundação do mundo, desde a criação do céu, da terra, dos anjos, das estrelas, do sol, da lua, para chegar até nós. Então, essa largura abrange a totalidade da humanidade, tá? Não existe aqui você fazer uma imaginação comigo, você vai ver que para a sua direita, para a sua esquerda, não tem dimensão. Ela vai seguir até aonde tiver alguém para alcançar. Então, a largura do amor de Deus, ela está para alcançar toda a humanidade na sua totalidade. E o cumprimento é a durabilidade. Ela nunca vai parar, nunca vai morrer. Ela sempre vai durar de eternidade em eternidade, de anos após anos. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, esse amor de Deus vai durar, né? Que é o cumprimento. A altura representa a que é suficiente para levar ao céu. Então olha só, quantos quilômetros para nós chegarmos ao céu? Quantos quilômetros para chegarmos à lua, ao universo? Então o amor de Deus está muito mais além. Então olha só, se tiver alguém na largura para ser alcançado na sua totalidade, o amor de Deus vai alcançar. Se tiver alguém em um cumprimento, em anos distantes, eles também serão alcançados. E na altura, esse amor, ele é suficiente para nos levar ao céu, até a sala do trono, a casa de Deus, onde Deus vai estar lá, aguardando a chegada da noiva do Cordeiro. E a profundidade, nós aprendemos que é capaz de alcançar o pecador mais profundo no pecado, aquele que está mergulhado lá no pecado. Ele tem a capacidade de alcançar. Por isso que o salmista, orando, ele disse: para onde fugirei da tua face? Se ele for o mais alto, lá ele vai estar. Se ele armar a cama dele lá no inferno, lá no Seol, o amor de Deus também vai alcançar. Então ele não tem para onde fugir, para onde se esconder. E aí vem aqui uma observação, que nós poderemos compreender as 4 dimensões do amor de Deus, mas nunca a sua totalidade. Ou seja, esse amor é infinitamente além da nossa imaginação. Mesmo nós sabendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, olha, imagine aqui o Paulo fazendo aqui, ó, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Ainda que nós tenhamos esse conhecimento, nós nunca vamos compreender a sua totalidade, até onde ele vai chegar. É como se você fosse dar a volta ao mundo, você vai percorrer muitos e muitos anos e você nunca vai chegar ao seu final. Por quê? Porque essas 4 dimensões nos revelam que não há limites, que não há nada que possa medir, não há fita métrica suficiente que possa medir essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade. Amém? Então nós tivemos aí esses tópicos muito maravilhosos, e aí nós vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo agora, porque nós já vamos alcançar os nossos 20 minutos, e depois nós vamos fechar com chave de ouro nosso último subtópico da nossa lição. Amém? Daqui a pouco nós voltaremos.